na cena política portuguesa com esta decisão de se candidatar às presidenciais, às eleições presidenciais e na esperança vívida de ser o ocupante primeiro do Palácio de Belém depois do ato eleitoral das eleições presidenciais que para o ano terá lugar. António Sampaio de Nova vai então iniciar a sua intervenção que vamos escutar a partir deste instante. Meus amigos, minhas amigas, este é o primeiro dia inteiro e limpo. O primeiro de muitos dias que nos vão juntar, assim o desejo, num caminho de mudança e de esperança por Portugal. Muito obrigado pela vossa presença. De Valença, a minha terra, a Vila Real de Santo António, pela vossa presença amiga, generosa, pela vossa energia, pelo vosso entusiasmo. Sozinhos nada somos. Juntos podemos fazer a diferença. Quero agradecer muito em particular a presença do Dr. Mário Soares e do Dr. Jorge Sampaio, porque neles reconhecemos um legado de liberdade, de luta por causas sociais, pela igualdade, pela dignidade, pela paz. Porque neles reconhecemos uma herança que temos a obrigação de honrar e de renovar. Dr. Mário Soares, em 1986 foi difícil, mas foi possível. Dr. Jorge Sampaio, em 1996 foi difícil, mas foi possível. Em 2016 também vai ser difícil, mas também vai ser possível. Vivemos anos duros, duríssimos, de uma austeridade que tornou o nosso país mais frágil, que trouxe a pobreza e a miséria de volta a muitas famílias portuguesas, de uma austeridade que criou mais desigualdades, que forçou a imigração, que aumentou a dívida. Que política é esta que não tem uma única ideia de futuro para Portugal? Que país é este que parece sem vontade, sem pensamento, sem rumo? Que política é esta que depois da crise nos anuncia mais crise? Uma crise crónica que priva os cidadãos de futuro, que os faz desconfiar das instituições e da capacidade do Estado democrático para defender o bem público e o interesse coletivo. Não podemos perder o país. Não podemos perder o país que conseguimos levantar nas últimas décadas. Não podemos perdê-lo nem por silêncio, nem por renúncia. Não podemos deixar que a crise se normalize, que a crise se eternize e que deite por terra 41 anos da democracia, destruindo um a um os ideais de Abril. O que nos faz falta é uma outra visão, é uma outra ideia do que pode ser Portugal no século XXI. É em nome desse outro projeto, é em nome desse outro destino que venho aqui hoje declarar-vos solenemente e declarar a todo o país que sou candidato a Presidente da República Portuguesa. Não venho para deixar tudo na mesma. Venho sim para juntar os portugueses em torno de um projeto de mudança, para restaurar a confiança na nossa democracia e no nosso futuro, com esperança, com determinação, com a coragem que os portugueses sempre revelaram nos momentos mais difíceis da sua história. Faço com a responsabilidade maior que aprendi na vida, a obrigação de não ficar em silêncio, de não me omitir, de não me esconder, sobretudo num tempo tão duro, num tempo em que temos todos de estar presentes, de nos fazer presentes, sem hesitações, sem calculismos, sem medo. Dá-se a volta ao medo, dá-se a volta ao mundo, bebe-se a coragem até de um copo vazio. Se
for eleito Presidente da República, exercerei as minhas funções com a absoluta determinação e liberdade de quem se entrega a uma causa maior, com total independência, com isenção, com um enorme sentido de responsabilidade. E não serei um espectador impávido perante a degradação da nossa vida pública. O Presidente da República tem de restaurar a confiança dos portugueses no Estado de Direito, nas instituições, na autoridade moral e na credibilidade de todos aqueles que desempenham um cargo público. Tudo farei para reforçar a democracia, para estimular governos e oposições a cumprirem as suas funções com sentido reformista e de Estado, para consolidar a cooperação institucional, para promover uma maior participação dos cidadãos na vida pública. Darei uma atenção muito especial às Forças Armadas e à sua dignificação, aos militares e aos antigos combatentes, não abdicando da palavra que pertence ao Presidente da República no que diz respeito à mobilização das Forças Armadas para missões no estrangeiro. Não permitirei nunca que o interesse nacional seja dominado por grupos de pressão, por corporações ou por interesses ilegítimos, sejam eles quais forem, porque a ética republicana obriga-nos a colocar o serviço público acima dos interesses particulares. Inspiro-me, vou buscar a minha inspiração às lições de vida que tenho conhecido no país inteiro, nas famílias, em associações e movimentos, em instituições sociais e culturais, em iniciativas empresariais, na administração pública, lições de integridade, exemplos extraordinários de dedicação e de coragem, tantas vezes ignorados. Candidato-me para unir os portugueses, para juntar anseios de mudança, para celebrar com os portugueses pactos de futuro e não de passado, pactos de mudança e não de resignação. Tudo na mesma é que não. Não hesito um segundo, e não hesito porque sei que em torno de uma candidatura à presidência da República se podem unir lutas generosas por um país diferente, por uma sociedade aberta, plural, inclusiva. Amigos, estou aqui, estamos aqui, vamos a isto que já se faz tarde. Este é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Chegou a hora de emergirmos da noite e do silêncio. O meu compromisso com os portugueses fica selado através desta declaração e de uma carta de princípios que será apresentada dentro em breve. Sei bem que o Presidente não governa nem legisla, que o Presidente tem um poder moderador e regulador. Não deve, por isso, apresentar-se aos portugueses com um programa de governo. Mas o Presidente tem uma enorme responsabilidade. Uma responsabilidade que recebe através da eleição por sufrágio universal e direto. Tem, por isso, a obrigação de expor com clareza as suas ideias para Portugal, dizer o que pensa sobre as grandes questões, agitar ideias, agir com um pensamento de futuro. Sim, um Presidente pode fazer a diferença. E nessa diferença está muito do nosso destino. É por isso que estou aqui, é por isso que estamos aqui. Nas últimas décadas, os portugueses criaram condições como nunca tiveram no passado. No dia-a-dia das suas vidas, na cultura e na educação,
no conhecimento e na ciência, na tecnologia e na inovação, na criação literária e artística, nas infraestruturas e no território, no poder local, em tantos domínios que seria fastidioso enumerá-los. Não deixaremos que tudo isto volte atrás. Certamente que nenhum de nós consegue prever o futuro, nem sequer muitas vezes o futuro próximo, mas podemos preparar-nos, podemos consolidar as nossas capacidades, reforçar os nossos centros de ciência, de tecnologia, de inovação, investir nas pessoas, nos recursos da terra e do mar, no desenvolvimento das nossas estruturas produtivas. Está aqui a chave para as sociedades do século XXI, sociedades que têm que ser capazes de produzir conhecimento e riqueza, para assim se relacionarem com independência num mundo global de interdependências. Para isso, precisamos também de um novo posicionamento geoestratégico de Portugal no mundo e na Europa. Depois do último ciclo de 40 anos, precisamos agora de reinventar uma visão estratégica para o nosso país, que não se feche na Europa e que se abra ao mundo e, em particular, ao mundo da língua portuguesa. A língua, em todos os seus sentidos, permite-nos identificar as ligações que para nós serão decisivas no plano cultural, mas também no plano económico e político. A força de Portugal no século XXI vai assentar grandemente na compreensão desta realidade, que tem consequências profundas no nosso modelo de desenvolvimento, na nossa organização interna e nas nossas relações externas. É o reforço destas ligações, sobretudo no Atlântico Sul, mas não só, que permitirá também consolidar a nossa geografia europeia. Precisamos de compreender e de nos aliar às forças de mudança e de renovação que timidamente se vão desenhando na Europa. É com estas forças que temos de trabalhar, pela democratização da União, pelos valores da coesão e da solidariedade, por responsabilidades partilhadas num núcleo duro de desafios comuns, onde são centrais as questões do emprego, da segurança, das migrações, da política externa e de vizinhança, sem esquecer, obviamente, as políticas financeiras que devem abrir soluções viáveis para o pagamento das dívidas soberanas. Serei sempre um porta-voz dos interesses de Portugal no mundo, da nossa afirmação externa e do nosso papel na construção de pontes na comunidade internacional e nas instâncias multilaterais. Até porque a lição principal da nossa história é que a presença no mundo e na Europa não pode ser nunca ausência em nós, no nosso território, que é terra e que é mar, na nossa inteligência, na nossa capacidade de intervenção e de ação própria. E é por isso que não podemos voltar atrás no caminho do conhecimento, da educação e da cultura. E é por isso que não aceitamos que o Estado deixe de assumir investimentos estratégicos em setores decisivos para o nosso futuro. E é por isso que não podemos aceitar o desperdício de jovens qualificados, a imigração forçada que manda para o estrangeiro o melhor de nós, que impede a normal renovação das gerações, tudo erros e mais erros dramáticos que estão a pôr seriamente em causa a sociedade portuguesa e o seu futuro. Como Presidente da República, esta será uma das minhas grandes causas. Promover uma estratégia nacional de valorização do conhecimento e dos jovens,
para conseguir que eles levem a sua vitalidade à economia e à sociedade, a uma economia inovadora, de alta intensidade tecnológica, com fortíssimas preocupações sociais e ambientais. Porque em última análise, é aqui que está a liberdade. É aqui que estão as condições da nossa soberania. É aqui que está a possibilidade de nos relacionarmos livremente com os outros povos. Mas preparar-nos para o futuro significa também compreender a importância da coesão social e territorial. Se for eleito, serei um presidente presente. Um presidente junto das pessoas, capaz de ouvir, de cuidar, de proteger, de promover a inclusão e a diversidade. Quero dizer-vos, olhos nos olhos, que não me resignarei perante a destruição do Estado Social, nem perante situações insuportáveis de pobreza, nem perante quaisquer outras circunstâncias que ponham em causa a dignidade humana. Se for eleito, exercerei as minhas funções o mais próximo possível dos portugueses, em todo o território nacional, no continente e nas regiões autónomas, para honrar o poder local, para honrar as autonomias dos Açores e da Madeira, mas também junto da diáspora, para poder falar, para poder ouvir, sobretudo, para poder agir com o conhecimento que vem da experiência de vida de cada pessoa, de cada lugar, de cada história. Na minha ação presidencial, estarei contra todas as formas de discriminação, em razão do sexo, da raça, da religião, da orientação sexual ou por qualquer outra razão. E nas minhas intervenções, cuidarei sempre de promover o papel e a participação das mulheres, condição fundamental para que haja uma maior igualdade na sociedade portuguesa. Meus amigos, minhas amigas, convosco, livre, quero habitar a substância deste tempo. Um tempo que exige um presidente de causas, determinado, um presidente que não vira a cara às dificuldades. Como todos sabem, não tenho filiação partidária e nunca exerci cargos políticos no sentido estrito do termo. Este facto não me aumenta, nem me diminui, mas marca uma diferença. A questão central é saber se os portugueses querem ou não esta diferença. Se os portugueses consideram ou não que vivemos um tempo em que é preciso alargar o espaço público democrático a cidadãos com outros percursos de vida. A minha candidatura procura, por isso, dar corpo a dinâmicas que estão a surgir na Europa e no mundo, que vão além das dicotomias tradicionais, esquerda-direita ou outras, e que procuram novos equilíbrios, que traduzem novas dinâmicas de participação de movimentos e de pessoas na vida política. Quero incentivar, quero apoiar também as ações de grande generosidade que se têm desenvolvido em muitos lugares deste país, sobretudo nas áreas sociais, e que são prova da responsabilidade e da dedicação das pessoas através da sua liberdade e da sua capacidade de iniciativa.
portugueses sabem quem eu sou e de onde venho, mas não me candidato para ser presidente apenas de alguns portugueses. Tudo farei para merecer a confiança de todos os portugueses. E não esqueço, nesta ocasião, que mais de metade dos eleitores se abstiveram nas últimas eleições presidenciais. E sei bem que o nosso combate por um Portugal mais livre, mais justo, mais solidário, depende em grande parte da vontade destes eleitores, da sua vontade para irem às urnas, para participarem, para se fazerem presentes pelo voto. Meus amigos, minhas amigas, não foi fácil a decisão de me candidatar. Tomei-a com total desprendimento. Um desprendimento que me liberta. Quero que os portugueses saibam que aconteça o que acontecer, renuncio a qualquer outro projeto na vida política ou económica para além da minha atividade profissional docente. Quero dizê-lo hoje para que não haja dúvidas, para que tudo fique claro nas minhas intenções, nas minhas motivações. Tenho comigo a experiência de quase 40 anos como professor, em escolas, na universidade, na ciência, no conhecimento. Tenho comigo a experiência de governo de uma grande instituição deste país. Tenho comigo a participação nas grandes causas que fizeram a liberdade antes e depois de Abril. Ao longo da minha vida, aprendi a distinguir e a proteger o interesse público, a fazer pontes e convergências com pessoas e instituições, a promover o diálogo, a arbitrar consensos, a aprofundar formas de cooperação, sempre num clima de confiança, sempre com uma visão de futuro, como na fusão das universidades em Lisboa. Prometo agir com integridade e honradez. Prometo-vos agir com integridade e honradez. Prometo-vos respeitar sempre o valor da palavra. A palavra que é tão importante para mim. Porque as palavras, meus amigos, não são só palavras. As palavras são ideias, são sentimentos, são pessoas, são compromissos, são história e são futuro. Meus amigos, minhas amigas, não foi fácil a decisão de me candidatar, mas sei que quem espera nunca alcança. E que sei que neste meu primeiro passo já vai todo um caminho, todo um movimento que me ultrapassa, todo um movimento que vai muito para além de mim. Disse e repito, Portugal tem tudo para ser um país de referência no século XXI. Falta-nos uma vontade, falta-nos um plano, falta-nos uma ideia do que queremos e do que podemos ser. O que vos proponho não é um sonho, nem uma ilusão. O que vos proponho é uma certeza e uma esperança. A certeza de que podem contar comigo, a esperança de que juntos vamos conseguir mudar Portugal. Temos de ser maiores do que os nossos problemas, porque só os vencidos tombam no chão do medo. Chegou o tempo de acordar, o tempo de despertar. Acordemos, pois, despertemos, pois. Vamos a isto que já se faz tarde. A minha candidatura está agora nas vossas mãos. Darei tudo o que puder, o melhor de mim mesmo, mas sei que nada se fará sem o vosso ânimo, sem a vossa energia, sem o vosso entusiasmo. A campanha eleitoral será realizada com grande contenção de custos e com uma enorme transparência de contas, recorrendo sobretudo às redes
que cada um queira dinamizar nas suas terras, no seu trabalho, em torno das diferentes áreas temáticas. Não tem outra força a não ser a vossa, que cada um de vós traga outro amigo também. Peço a todos que ao longo destes meses se elevem acima da mediocridade, que não esmoreçam perante as dificuldades. Temos de ser fortes, temos de seguir em frente, temos de dar o exemplo. A política não serve para justificar inevitabilidades. A política serve para abrir caminhos. Não podemos continuar à espera que nos salvem. A solução está em nós. Estará sempre em nós. Foi isso que procurei dizer-vos, de várias maneiras, ao longo deste discurso. Meus amigos, minhas amigas, agora é que é. Que venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar. O futuro? Será que o futuro ainda demora muito tempo? Depende de nós. Depende da nossa vontade. Vem por essa estrada, amigo, vem. A gente ajuda. Seremos muitos mais. Vem por essa estrada, amigo, vem. Estou aqui. Estamos aqui. Vamos a isto que já se faz tarde. Vamos ou não vamos? Vamos sim. Vamos ou não vamos? Vamos sim, que os portugueses precisam de nós. Vamos ou não vamos? Vamos sim, que esta é a nossa hora. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos ou não vamos? Vamos sim, por Portugal, pelo Portugal futuro. Vamos ou não vamos? Sempre! Viva a República! Viva a liberdade! Viva Portugal! Aqui está este final, eu diria que em apoteose de comício de pré-campanha / campanha eleitoral, para quem não tem apoio partidário, para quem não tem uma experiência na política ativa, eu diria que este primeiro teste em nada terá ficado atrás em relação a iniciativas com forte cunho partidário. Foi uma cerimónia cumprida a rigor, onde as pessoas sabiam ao que vinham, e este agora candidato oficial à presidência da República, de alguma forma, sabia o que as pessoas queriam ouvir, e o que ouviram, se é que a mim me podem ouvir, foram palavras de críticas implícitas e explícitas, quer à austeridade e à atividade e à ação governativa e partidária que a ela conduziu, como também à postura que tem sido tomada até agora pelo atual Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em termos da sua intervenção, numa altura em que agora se canta o hino nacional, agora o calar. Aqui está a conclusão com o hino nacional, a portuguesa, de